Bom dia para quem nos acompanha no YouTube do Mercado Eventos e também aqui no Click Meeting. Estamos aqui para apresentar hoje os resultados do 5º termômetro do turismo, né? Uma parceria do Mercado Eventos com a CAP Amazon. Eu sou Igor Regis, sou do Mercado Eventos, e aqui comigo estão o Anderson Mazeto, diretor de redação do Mercado Eventos, e o Jean Felipe Perrol, diretor da CAP Amazon. Bom dia, Anderson. Bom dia, Perrol. Bom dia, bom dia. Você que está aqui, o convidado entre a gente. É um cenário um pouco diferente do que a gente viu no último termômetro em dezembro, né? Em dezembro a gente viu uma expectativa, um reaquecimento das viagens que se mostrou no setor aéreo em dezembro e janeiro, e agora a gente vive um momento de novas restrições. Como é que você... Dois momentos diferentes, né? Realmente os momentos são bem diferentes. Na última pesquisa, que foi feita no final de novembro e de dezembro, a gente estava naquele ânimo que realmente o mercado estava começando a esquentar e que os agentes já estavam caminhando para voltar para os escritórios e os clientes voltassem a viajar no mundo inteiro. Essa vez a gente já estava sentindo, que a conjuntura é muito diferente. Essa nova onda de Covid, muitos países se fecharam muito mais, inclusive você está vendo da Europa que até a Alemanha se fechou para a França agora, quer dizer, as restrições são enormes e o número de países onde pode viajar, o problema não é só sair, é para onde ir. Não tem muitos lugares para onde ir e a gente está vendo que todo mundo está cansado, preocupado, pessimista. É um pessimismo que eu acho que vai muito além do setor do turismo, né? A gente está vendo no setor da educação, os alunos, os jovens, o pessoal fica preocupado mesmo. Muitas pessoas estão vendo conhecidos que são doentes. A gente sabe que os hospitais são lotados, que se a gente... Em muitas cidades do Brasil, hoje em dia, se você pega a doença, ou outra doença, por sinal, você não tem mais leito no hospital nenhum. Então, eu acho que esse pessimismo vai ser muito bem traduzido, infelizmente, nos números que nós analisamos juntos. É um momento difícil mesmo. Bom, Anderson, nossa versão careca do Anderson aqui agora, né? Anderson, a gente percebeu aqui nas últimas semanas que a gente meio que voltou a dar as mesmas notícias que estava dando em março, né? Fechamento, restrição. Essa variante estimulou uma nova onda de fechamentos em todo o mundo, né? A Europa meio que já estava fechada para países terceiros, mas a gente percebeu isso muito na América do Sul aqui. Realmente um momento, a gente meio que regrediu nesse sentido, né? Sim. Começou com o aparecimento das variantes, né? Das novas variantes. Então, a primeira que surgiu lá no Reino Unido. Então, o pessoal começou a fechar as fronteiras. E aí depois veio a variante aqui do Amazonas e praticamente o mundo todo se fechou para o Brasil, né? A gente tem poucos países aí que estão aceitando receber voos e receber pessoas que estiveram no Brasil. Acho que é um pouco natural por tudo que está acontecendo. É claro que as pessoas estão bem cansadas, o Perrol usou essa palavra e realmente... Eu acho que é a palavra da vez. As pessoas estão realmente cansadas, esgotadas de tudo isso. Mas enquanto a curva não baixar e a situação não estiver controlada, eu acho que realmente as viagens vão estar cada vez mais restritas, infelizmente. Mas, por outro lado, tem no mundo todo, né, na maioria dos países, a campanha de vacinação já começou, embora não no ritmo que todo mundo esperasse. Que todo mundo estava esperando, né? Mas pelo menos já tem uma porta de saída. Perfeito. Bom, então vamos começar aqui a apresentação para a gente debater esses dados mais detalhadamente. Como todos já sabem, aqui é a nossa 5ª edição, que é uma parceria do ME com a CAP Amazon. Anderson Mazeto e Jean Felipe Perrol aqui já apresentados. Eu, Igor. E o Igor, novamente. Mas vocês são os protagonistas, né? A gente focar nos protagonistas aqui. A pesquisa, vamos lá. A pesquisa, a gente tem uma metodologia já conhecida, a gente envia essas perguntas para profissionais do turismo, eles respondem esse questionário. Foi assim nas 4 pesquisas anteriores, né?
essa pesquisa ela foi enviada para cerca de 300 agentes de viagem que responderam esse questionário. São agentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Maceió e Recife. Manaus, e aqui Manaus. A gente tem Perdão? Manaus, perdão. Esse mal é Manaus. Me confundiu aqui na sigla. E aqui nas agências a gente tem um recorte muito parecido do que é o mercado, né? A grande maioria das agências que responderam esse questionário é de agências pequenas, com até 10 funcionários, o que reflete uma realidade do mercado. Cerca de 90% das agências de viagem são agências de pequeno porte. Agências que têm de 10 a 50 funcionários são 9% aqui na nossa pesquisa, e agências com mais de 50 funcionários, as grandes agências, são 6%. Agências especializadas em lazer, 3/4 aqui, mais de 3/4 dos nossos entrevistados, com 76%. Corporativo, um recorte importante aqui, 12%. E nichos, 12%. Então, agora a gente vai aos resultados, né? A gente tem aqui uma planilhinha para comparar todos os uma coisa, Igor, sobre a origem das respostas. Eu destaquei aqueles que têm o maior número de respostas, mas, na verdade, tem resposta de outra cidade, de Belo Horizonte, de João Pessoa. Então, é bem espalhado. Eu só destaquei alguma cidade assim para mostrar realmente o que é importante, que é uma pesquisa Brasil mesmo. Sim, recorte dos principais volumes, né? Tem um recorte bem real do que é o mercado de verdade. Sim. É proporcional. A segunda coisa também é que a gente estava muito preocupado, porque vocês vão ver depois que muitas agências estão fechadas em teletrabalho, mas o interesse dos agentes pela pesquisa e o número de respostas ficou razoavelmente elevado se a gente considera que a situação geral do mercado e o número de funcionários que foram demitidos, que estão trabalhando a tempo reduzido. Isso reflete uma busca por dados, né? Todo mundo está querendo dados nesse momento, e colaborar é muito importante para que o mercado tenha mais dados para trabalhar nessa retomada. Bom, vamos aqui para as respostas. A primeira pergunta, né? A pergunta clássica dos nossos, aqui mais variou ao longo desses termômetros. Qual vai ser a data mais provável de retomada de viagem dos brasileiros? A gente aparece aqui, foi em 2020 com 9%, primeiro trimestre de 2021 agora com 6%, segundo trimestre 27%, e o segundo semestre aparece como o maior número de respostas aqui, 32%. E aqui a gente incluiu um novo campo que já apareceu com mais de 1/4 das respostas, que é retomada só em 2022. Bom, Perrot, a gente teve uma variação muito grande de respostas ao longo desses termômetros, né? Abril, meio que subestimando a crise, julho, meio que um pessimismo, setembro, um realismo. Dezembro, a gente começava a apontar para um otimismo que recuou agora em fevereiro. Como que você analisa esse comportamento dos agentes ao longo desses 4 termômetros, resultando nesse quinto agora? Infelizmente, essa resposta, dessa vez, é a mais pessimista que nós tivemos. Se a gente compara com a pesquisa anterior, eu fiz a média estatística do prazo esperado, a gente está 6 meses mais longe do que há 2 meses atrás. Então, realmente, os agentes têm um pessimismo que subiu muito em relação à vez anterior. A gente estava quase esperando, em média, o segundo trimestre desse ano, e agora realmente está recuado para o terceiro até o quarto trimestre desse ano. Infelizmente, eu acho que é um reflexo da situação global e internacional, especialmente do repique que tem na crise com a aparição das variantes, mas é realmente um quadro preocupante para todos nós que vivemos do turismo. Anderson, essa inclusão do segundo semestre meio que surpreendeu a gente, né? Porque é a primeira vez que entra na pesquisa e, de fato, entrou com muita força. 2022, né? Quer dizer. O 2022, isso. O que reflete esse pessimismo tão grande para 2022? O Perrot já comentou das novas variantes, mas você crê que outros fatores possam ter influenciado nessa resposta? A incerteza, né? Tem uma incerteza muito grande do que vai acontecer. Ali em novembro e dezembro,
as infecções estavam caindo, o número de mortes estavam caindo, as cidades, os estados estavam voltando às atividades econômicas praticamente ao normal, não tinha praticamente nada fechado mais, né? Tinha uma restrição ainda para eventos e shows, mas de resto estava tudo funcionando. Então, em dezembro, a nossa pesquisa de dezembro teve um otimismo maior, e aí veio essa segunda onda que todo mundo está vendo os números, a gente está superando os números que tivemos aí no começo da pandemia, no pior momento, né, lá no primeiro semestre, e a questão da vacinação não engrenar ainda aqui no Brasil, né? Então as pessoas ficam com essa incerteza, pô, será que vai dar certo? Quando será que isso vai acontecer? Então isso aumentou, essa incerteza acaba aumentando o pessimismo das pessoas e jogando uma previsão de recuperação mais lá para frente. A gente até comentava um pouco antes aqui, né? Se essa pesquisa fosse feita uns dias antes, acho que os resultados seriam completamente diferentes, né? Porque a gente tinha o início da vacinação e como isso não escalou, meio que o pessimismo acabou voltando devido a essa não vacinação em escala, né? Quem de vocês quiser comentar esse gap de dias que influenciou no resultado? Tinha bastante otimismo com a vacina. Se fala ainda do famoso passaporte para vacinar, que na verdade é só a retomada daquele caderninho que já existe há 50 anos, aquele caderninho amarelo. Mas, por enquanto, com pouquíssimos países, acho que a Tailândia agora está aceitando isso, a Islândia aceita os viajantes sem restrição se eles tiverem a vacina. Mas, por enquanto, ainda esse negócio de vacina a nível internacional está demorando para ser instalado, talvez porque, com pouquíssimas exceções, nenhum país já atingia um nível de vacina suficiente para dar tranquilidade para os destinos. A gente tem uma exceção de Israel, né, que teve uma boa parte da população. A Inglaterra também já vacinou muita gente, os Estados Unidos estão vacinando a uma velocidade incrível, mas os únicos dois países que aceitaram, eu acho, Tailândia e Islândia, que aceitam a vacina, você pode entrar livremente. Mas ainda não é regra, não. Sim. Se tem Israel, até porque a Royal Caribbean anunciou o primeiro cruzeiro 100% vacinado, né, de tripulantes. É verdade, eles estão com 40% da população, eu acho, 50%. Sim, acho que já passou de 50%, se eu não me engano. Se alguém tiver, se eu estiver errado, podem me corrigir aqui nos comentários. Bom, Anderson, somando aqui primeiro trimestre e segundo trimestre, a gente tem 33%, que reflete as pessoas que estão vendendo agora, né? O que elas... Acho que, para falar primeiro semestre, é algo que as pessoas já venderam essas viagens, né? Para elas terem a certeza de uma retomada nesse primeiro semestre. Do que você ouve, Anderson, do mercado? Você é um cara que conversa com associações, conversa com presidente de associações, agente de viagem, tem um tempo de mercado, mais de 10 anos de mercado. O momento atual, o que eles falam para você em relação a vendas? Só para pontuar, acho que o mais importante dessa pesquisa é realmente isso, né? A gente não tem nenhum achismo, não tem nenhuma previsão com base em qualquer coisa. É o agente de viagens que está ali, que vendeu, que não vendeu, que recebeu consulta, que não recebeu consulta. Então, é a pessoa que está ali na ponta, respondendo com base na realidade. Diferente de alguns meses atrás, que a gente conversava com alguns agentes de viagens e tal, tinha gente que tinha vendido mais do que no ano anterior, algumas agências. Agora, nesse começo de ano, deu uma caída. Acho que o fato de não ter carnaval, que o carnaval que ajudava janeiro e fevereiro as agências a terem um faturamento maior, porque realmente é uma época, quem tinha que comprar alguma coisa já comprou em novembro e dezembro, e é uma época que as pessoas têm outros gastos, né? Tem IPVA, IPTU, material escolar, etc., e as vendas realmente caem um pouco, né? E eu acho que esse ano, por conta de tudo, as vendas estão estagnadas. Isso aumenta o pessimismo das pessoas, né? E realmente, pelas pessoas que eu conversei, tem muita gente preocupada,
porque vinha num ritmo até novembro, até metade de dezembro, num ritmo que podia gerar um otimismo, né? Lógico, não como em anos anteriores, mas estava aumentando, as vendas estavam escalando, e agora deu uma parada geral. Eu acho que é isso que a gente vê aqui no resultado da pesquisa, de forma empírica, né? A gente também tem muitas vendas realizadas ali depois de 7 de setembro, né? A gente percebe que depois do feriado de 7 de setembro houve um reaquecimento do mercado e muitas dessas vendas elas culminam agora para o primeiro semestre. Eu acho que talvez a gente tenha uma real noção do impacto dessa retomada de restrições no próximo termômetro, né? Que vai revelar como estão as vendas para o segundo semestre. Eu só queria pontuar aqui, começando pelo Perrol, o nosso primeiro termômetro foi em abril de 2020. A gente tem quase 11 meses desse termômetro. E é interessante como naquela ocasião a gente, não sei se era meio que subestimar a pandemia ou não ter real noção do que ela significaria, mas o nosso recorte de abril era 83% das pessoas esperando a retomada em 2020 e apenas cerca de 17% esperando em 2021. A realidade bateu, né, Perrol? Modificou todas as perspectivas. Não, é interessante, realmente, você fez muito bem de levantar esse número. Quer dizer, tem mais gente hoje pensando que vai ser 2022 do que gente que pensava há um ano atrás que era o mesmo ano. Sim. Então, eu acho, infelizmente, que nós do turismo, a gente está vendo as mesmas coisas que todos os outros setores, que do mundo inteiro. Todo mundo subestimou o tamanho da crise. Eu me lembro que, na época, a gente pensava que ia recomeçar pouco tempo depois, e, pouco a pouco, a gente enfrentou a realidade, e agora, com esses negócios dos variantes lá, uma nova realidade que, na verdade, é ainda pior do que a gente esperava alguns meses atrás. Back to reality. É o choque de realidade. Mas ninguém podia saber, eu acho. Ninguém podia adivinhar, porque não tem nenhuma experiência. Mesmo quem está no turismo há muito tempo, se lembra de todas as crises, não tem absolutamente nada comparável. Quer dizer, a sua crise aqui foi 4 meses, 5 meses. Exato. A gente tem 11 de setembro ainda, que foi uma coisa mais local, né? Não era global, é a mesma coisa. A gente já tinha uma previsão da recuperação de imediato, porque não era um evento que, graças a Deus, que não durava. Então, a gente sabia, eu me lembro desde os anos 80, que começou realmente esse tipo de crise, a gente estava sempre pensando que tinha ter uma curva, que era 4 meses para retomar a curva normal. Agora a gente está há 15 meses, 15 meses e a curva ainda não voltou a normal. Está longe de ser normal. Sim, sim. Lá no ano passado, o 7 de setembro parecia ser uma virada, né? Porque ali as pessoas estavam ganhando mais confiança, estavam entendendo que se seguissem as medidas de segurança, máscara, etc., a segurança era maior e estavam começando a sair mais, né? Aí veio essa segunda onda e acabou jogando tudo por terra, né? Isso, inclusive, se reflete. Os presidentes das companhias aéreas comentaram isso num painel durante o Abave Collab, que 7 de setembro ele significou uma virada em reservas. E isso se refletiu em janeiro e dezembro, né? Foram os meses com o maior número de passageiros no Brasil desde o início da pandemia. Sim. Bom, a gente sempre toma um pouquinho mais de tempo nesse primeiro slide, né? Que é o maior termômetro para a gente. Acho que é o sentido desse termômetro, né? Quando a retomada começa. Vou passar para o nosso próximo slide aqui. Para quais destinos nacionais a retomada está sendo mais rápida? E aqui meio que é chovendo molhado, né? Com perdão do clichê, o Nordeste, cada vez mais ele se consolida como o principal destino brasileiro, ainda mais na ausência de viagens internacionais. Começando pelo Anderson. Anderson, por mais que a gente saiba que o Nordeste é o principal, os destinos do Nordeste são os principais para essa retomada, a gente percebe um aumento de 9 pontos percentuais em relação à pesquisa de dezembro, né?
Se você pega esse recorte em setembro, são quase 30 pontos percentuais a mais. Por que desse aumento do Nordeste? A gente sabe que já é um destino consolidado, mas por que cada vez mais ele toma conta desse nosso gráfico? Eu acho que tá no imaginário das pessoas, quando você fala em Nordeste, você pensa em praia e ar livre, né? E hoje o lugar mais seguro para você estar além da sua casa, ali sem ter contato com ninguém, é o ar livre, que a chance de contaminação é muito menor, né? As pesquisas já mostraram isso. E um segundo fator é a questão dos voos, né? As companhias aéreas estão cada vez mais incrementando a malha para que ela volte. A Azul, inclusive, em janeiro, teve os seus voos para o Recife foram iguais em quantidade do que eram antes da pandemia, né? A Gol e a Latam ainda estão atrás, mas estão retomando isso, falando também dos outros estados, não só de Pernambuco. Eu acho que esses são dois fatores, né? O fato de serem destinos de sol e praia, e também da questão da facilidade para se chegar, né? Dos voos. Perfeito. Ferrol, esse aumento do Nordeste reflete que as pessoas não querem mais esperar para aquele destino internacional abrir, né? Elas querem viajar, o ano foi passando e eles escolheram um destino que era mais provável, que era o mais comum de se escolher. Exato. Tem duas coisas. Realmente, eu acho um pouco normal também o verão, quer dizer, o verão praia e praia Nordeste. Tivemos até algumas mudanças, a Bahia continua na frente, a gente teve uma pequena progressão do Ceará também, de uma pesquisa para outra. E esse fator praia também ajudou também o Santa Catarina, também, que foi um outro estado onde a gente viu que estava progredindo bem. Eu quero esclarecer, sem querer desanimar, mas que eu acho que a região, especialmente o interior de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro, também aproveitaram a retomada, mas a gente tem que ver que nossa pesquisa é uma pesquisa para profissionais, para agente de viagem. E esse setor, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, que está aumentando muito, destino de proximidade, o viagem de carro, são setores que, na verdade, não são muito tradicionalmente vendidos por a gente. Então, é normal que na nossa pesquisa eles apareçam um pouco menos. Porque eu acho, e bom, talvez o Anderson pode confirmar, que os hotéis, as pousadas do interior de São Paulo, interior de Minas, também tiveram uns resultados bons em termos de turismo, mas são setores que, infelizmente, os agentes de viagem não são ainda muito acostumados a vender esse tipo de pacote. Sim, são viagens que não passam muito pelo agente de viagens, né? Tem ali aquela viagem rápida de fim de semana, tem aqueles hotéis fazenda, e Minas Gerais e São Paulo tem bastante essa característica porque são muitas cidades próximas que você pode ir até 2, 3 horas no máximo de carro da capital, e são dois grandes emissores, né? São Paulo e Belo Horizonte, né? As capitais, que tem muitas cidades que tem bastante coisa bacana em relação ao turismo próximas. E são viagens que normalmente os agentes de viagens acabam não captando. Dentro disso que vocês falaram, eu queria pontuar. Eu fiz pontuei duas regiões aqui, Sudeste e Norte, e eu quero começar do Sudeste, que é dentro disso que vocês falaram. A gente percebe que o Sudeste teve 30% em setembro, 21% em dezembro, e caiu para 14% agora em fevereiro. Na contrapartida, o Nordeste ele foi aumentando na mesma medida. Começando pelo Ferrol, eu acho que dá para analisar que as pessoas começaram a viajar para o Sudeste de carro, que era um destino próximo. A gente sabe que o Sudeste é o principal emissor. As pessoas viajaram no primeiro momento para aqueles locais mais próximos aqui no Sudeste e ganharam confiança para então ir para uma viagem um pouco mais longe do Nordeste. Dá para analisar que foi mais ou menos isso que ocorreu, pelo menos aqui pelo nosso termômetro? Pode ser também que o fator nós estamos agora em janeiro, final de dezembro, janeiro até o Carnaval, são época que as pessoas saem mais em família para viagens mais compridas, e que nesse caso a praia é a opção mais lógica, especialmente que hoje o Nordeste tem muitas opções em termos de praia.
para praticamente todo tipo de viajante, que seja de classe A, B, C. O turismo nordestino é bem equipado, com bons hotéis, e realmente uma variedade muito grande, que corresponde bem, eu acho, ao tipo de viagem que você vai ter, que você teve nessa época do ano. Eu acho possível que nas próximas pesquisas, por exemplo, a gente já acabando as férias de verão, a gente volta a ter um crescimento dos destinos de proximidade, tipo Hotel Fazenda, como falava o Anderson, o hotel de praia no litoral do Rio São Paulo. A gente pode ser que a gente tenha no próximo termômetro uma retomada desses níveis de setembro aqui. Anderson, agora com você eu queria abordar Norte. Né? O Norte, ele tinha uma média até considerável de 8% em setembro, e com as notícias que a gente teve, principalmente de Manaus, né? Acho que o Amazonas é o principal destino no Norte, a gente pode falar assim, junto com o Pará, a gente teve uma queda aqui em dezembro e uma nova queda em janeiro. As pessoas leem as notícias, né? Não tem como desconsiderar isso para ter o Norte como destino. Não, com certeza. E eu não sei exatamente como estão lá nesse momento os receptivos, os passeios, mas eu imagino que deve estar praticamente 100% parado, porque quem acompanha as notícias, e de alguma forma, quem não acompanha, as notícias chegam nas pessoas, fica um pouco difícil ir principalmente para Manaus nesse momento, né, que é a principal porta de entrada lá da Amazônia. Tem também Belém caiu bastante também, né? Tem notícias de que a pandemia também tem crescido por lá, né? Pode falar, Perrol. Sim, não, claro, porque você sabe que nós temos barcos que navegam no Tapajós, e a gente sentia muito isso, sabe? A gente estava até o mês de janeiro tinha bastante procura, inclusive reservas para o carnaval, que estava lotado, e estava indo bem. E, infelizmente, a gente tivemos cancelamentos, e a gente também, porque por questão de responsabilidade, nós tivemos que cancelar, porque dos pontos de interesse muito grande dessas viagens na beira do rio é poder parar nas comunidades, que seja de caboclo, de indígenas, para poder ter contato com as pessoas, falar, etc. E hoje em dia a gente tem que proteger essas comunidades. Nós fizemos muito trabalho nesse sentido, nossas equipes no lugar, mas mesmo assim tem algumas comunidades que tiveram que fechar e proibir a entrada de turistas, porque o risco, especialmente que as pessoas de origem indígena têm uma imunidade mais fraca. Diferente. Então, tem que proteger também as comunidades, as tripulações, e foi um cuidado muito grande de nós, de todas as pessoas que operam com responsabilidade na região. Então, realmente agora vai demorar um pouco para recomeçar, porque até essa variante de Manaus ser controlada, e eu acho que vai demorar uns 2, 3 meses ainda antes de recuperar e de poder voltar a operar de forma normal, que seja no Tapajós, no Amazonas, no Rio Negro. Mas o pessoal está trabalhando muito nisso, porque são muito sensibilizados nisso. Então, acredito que logo que será possível, em condição de segurança para todo mundo, morador, tripulações e turista, vai reabrir. Perfeito. Só para pontuar as últimas 2 regiões aqui, o Centro-Oeste, ele também perdeu um percentual para o Nordeste, né? Ele passou de 5% para 3%, e o Sul, ele subiu 1 ponto percentual, de 15% para 16%. Acho que até dentro disso que o Perrol comentou, de Santa Catarina, de praia. Aproveitando para agradecer todo mundo que está participando aqui, que está nos assistindo, tanto aqui no Click Meeting quanto no YouTube. A gente já teve alguns comentários interessantes aqui. O Marco Pessoa, ele deu uma sugestão que acho que vale a pena a gente incluir no próximo termômetro, que é de acrescentar o levantamento de vendas realizadas contra o de adiamentos e cancelamentos por conta da retomada das restrições, né, desse recrudescimento da pandemia. É um ponto importante. A gente vê muita gente falando que passou 2020 quase que inteiro focado em remarcação e cancelamento. É um indicador importante para o nosso próximo termômetro também. Muito obrigado ao Marco.
E o Wagner Magalhães, aqui da TRH Viagens, ele fala que teve um significativo aumento na venda de hotéis e pousadas próximas às capitais. Dentro disso que a gente falou, até por mais que esse seja um nicho que não seja tão reservado viajante de viagens, as agências perceberam esse aumento. Estão trabalhando nisso. No portfólio, sim, né? Sim. Obrigado. Interessante esse indicador, né? Esse feedback das agências que, por mais que não seja um nicho tão reservado via agências, a gente realmente teve um crescimento nesse segmento de hotéis, fazenda e pousadas. Eu acho que isso entra também, a gente divulgou nessa semana os resultados da Localiza, né? E a locação de carros em 2020 aumentou 9% em relação a 2019. E eles tiveram um lucro, eu não lembro agora o percentual, mas maior do que em 2019 também. Eu acho que isso tem a ver com essa modalidade de viagem também. A gente entrevistou o Paulo Henrique Pires, né, Anderson? A gente percebeu que para Localiza a crise é uma marolinha, né? Parece ser, exatamente. Exatamente. Para as locadoras, né? A gente entrevistou a Movida e o termômetro foi igual. Parabéns, pô. Acho super bom de ver que mesmo no setor que foi tão castigado, tem algumas pessoas que conseguiram achar nicho para se sair bem. Né? Parabéns. Os balanços de Movida e Localiza são bem animadores aqui, desde sempre, né? E a crise, por mais que a crise tenha afetado um pouco, eles continuam sendo. Passando para o nosso próximo slide aqui, a próxima pergunta é: para quais destinos internacionais a retomada está sendo mais rápida? A gente tem Caribe com 40%, América do Norte com 11%, Europa com 19%, América do Sul com 21% e outros com 9%. Reflete a abertura isso, né? A gente tem Caribe aqui, o México aberto, brasileiros, principalmente Cancún, muitos brasileiros indo para Cancún, reflete essa maioria aqui dos 40%. Tem um comentário do nosso presidente Roy Taylor, falando que o dólar, com esse dólar alto, incentivou muito as viagens para o Nordeste, né? Mas a gente percebe que, via agência, o Caribe realmente vem sendo a grande preferência dos turistas. Perrol, quais pontos dá para comentar sobre Caribe? A gente, além da abertura, a gente vê muita gente fazendo quarentena no Caribe para ir para os Estados Unidos, que também foi um nicho de viagem, né? Eu acho que o Caribe tem duas coisas. Primeiro, tem dois destinos importantes dos brasileiros que ficaram abertos, que são Santo Domingo e Cancún, porque Cancún, na verdade, é considerado Caribe. Então, o fato desses destinos ser abertos, acessível, com aviões, explica uma boa parte dessa presença que realmente é muito maior do que era antes da crise. E a segunda razão, como você falou, é que uma parte do tráfego para os Estados Unidos passou através do México, porque o pessoal fazia a quarentena lá e depois continuava para os Estados Unidos. Então, é isso que é a soma desses dois que explica esse Caribe, México/Caribe, que é muito mais importante do que era antes da crise. Perfeito. Anderson, achei curioso esse América do Norte aqui com 11%, né? A gente teve se a gente for analisar, teve um crescimento em relação a dezembro. E mesmo com esse fechamento, a que se deve esse otimismo pela retomada na América do Norte? Eu acho que a expectativa pela abertura, né? Mesma coisa que a gente falou em dezembro, a expectativa pela abertura. Talvez o fato do Trump, antes de sair, ter sinalizado uma abertura, depois acabou sendo revogado pelo Biden, tenha ativado esse gatilho nas pessoas de voltar a viajar para os Estados Unidos. Eu acho que é o fato de ter uma abertura mais próxima. Eu queria abrir um parênteses aqui nesse slide, não tem a ver com a pesquisa, mas enfim, acho que vale debater um pouco com o Perrol esse assunto, a questão do turismo da vacina, né? Tem muitos países que já disseram que vão aplicar vacina em turistas que chegarem e quiserem. Um deles é a Rússia. Você acha que isso deve movimentar o setor nos próximos meses, Perrol? Pessoalmente, eu não acredito que a pessoa vai viajar até a Rússia para se vacinar. Agora, acredito que a pessoa pode escolher de viajar para a Rússia, sabendo que indo lá para fazer turismo, vai ser vacinado no primeiro dia e depois não tem mais problema.
Então, esse aqui, a gente está vendo hoje que o posicionamento do destino em relação ao Covid é um fator de decisão, eu acho, muito forte para as pessoas que viajam. Se o país é aberto, se o país realmente tem muito risco de pegar a doença, e se o país, ao contrário, tem uma segurança... Eu acho que Israel, por exemplo, com certeza vai, quando o efeito da vacina vai ficar completo, vai ser, com certeza, um destino que vai ser aproveitável. A Inglaterra, que está fazendo um trabalho enorme em termos de vacina, também vai ser um país. Alguns países, como a Tailândia, por exemplo, já aceita a entrada de pessoas vacinadas. Não tem mais restrição nenhuma. Então, eu acho que isso aqui vai demorar um pouquinho, mas com certeza é um dos caminhos. O mapa da vacina vai ser, com certeza, um fator de escolha dos viajantes dos próximos meses. Eu acho, pessoalmente. Não, também acredito que sim. Dubai, né? Dubai, a gente teve exemplos de turistas que estavam em Dubai e foram vacinados, né? Entra nesses 9% de outros. Agora, América do Sul, que eu fiquei um pouco surpreso, né? A gente tem aqui 21% na América do Sul, no nosso último levantamento foi 23%. Foi uma queda, mas uma queda muito pequena se a gente analisar que vários países fecharam novamente, né? Peru fechou, a Argentina fechou, o Uruguai se manteve fechado. Eu queria análise de vocês em relação a isso. Por que uma queda tão pequena, levando em consideração o que ocorreu? Começando por você, Anderson. Eu acho que as pessoas têm a perspectiva de que, na hora que for seguro, a América do Sul vai ser a primeira a reabrir para os voos e para os turistas brasileiros. Então, acho que as pessoas estão mais se programando para poder voltar a viajar para o exterior. Eu acho que isso é um pouco reflexo disso, né? A própria Argentina, eu conversei na semana passada com o pessoal do turismo de Bariloche, e eles estão felizes porque está aberto para o turismo interno e recebeu muitos argentinos, mas eles estão numa expectativa muito grande de reabrir para o Brasil, porque o brasileiro gasta mais, e, enfim, eles acreditam que a próxima temporada agora do inverno aqui no Hemisfério Norte vai novamente voltar a encher de brasileiros lá. Eu acho que é mais uma questão de projeção e planejamento do que do aqui e agora. Agora, Perrol, para falar de Europa, acho que você é o mais indicado, né? Conhece um pouquinho, Europa, né? Conhece pouca coisa. Setembro e dezembro, a gente teve Europa sempre acima dos 30%, mesmo com o fechamento para países terceiros, países que não são da comunidade europeia. E nesse termômetro agora, a Europa caiu para 19%. Isso reflete o quê? As pessoas pararam de esperar essa reabertura da Europa e procuraram outros destinos? Ou elas perceberam que essas restrições na Europa devem durar um pouco mais? Qual desses caminhos aponta para essa redução de Europa? Não, eu acho que a primeira coisa é que a situação na Europa piorou. O Portugal, por exemplo, ficou um destino muito aberto durante muito tempo. Agora fechou. E a situação sanitária do Portugal agora é preocupante. Então, acho aqui que a gente tem que... Quando você vê os países da Europa que faz o detalhe, você vê que Portugal tinha um peso enorme. E realmente é um país agora que está se fechando também. Então, eu acho que isso é normal. Acho também que a segunda razão pela qual a Europa vai baixar é que o Brasil sempre foi dividido como mais ou menos a metade das viagens era para a América do Sul, 50%, e uma boa parte da outra metade era sempre empatando Estados Unidos e Europa. A situação dos Estados Unidos, que era muito ruim, mas talvez a imagem do país que estava um pouco prejudicado nos últimos anos, esse aqui ajudou o fato que baixou, e a gente está vendo aqui que os Estados Unidos ainda abaixo da Europa. Mas a diferença entre Estados Unidos e Europa não é normal. A normal seria os dois países ficar mais ou menos no mesmo nível, no patamar mais alto, mas mais ou menos no mesmo nível. Eu acho que a Europa, em proporção aos Estados Unidos, vai continuar a baixar e os dois vão se aproximar, acredito.
Perfeito. Bom, vamos aqui para o nosso próximo slide. Esse próximo slide ele vai falar sobre nichos, né? A gente tem lazer com 44% entre os primeiros segmentos que vão viajar, família e amigos 34%, corporativo 15%, feiras e mais 2%, cruzeiros 4% e outros 1%. Começando por você agora, Anderson, poucas mudanças em relação aos últimos termômetros, né? Uma questão de poucos pontos percentuais para cima e para baixo, para um e para outro, mas a ordem e aqui as posições seguem as mesmas. Sim, eu acho que está muito claro que o lazer vai largar na frente de qualquer maneira, porque é uma decisão pessoal das pessoas de viajarem, das famílias, né? Diferente do corporativo, que as empresas precisam se sentir seguras para poder mandar os seus executivos dos eventos, né, dos congressos. Então está muito claro que o lazer, até pela demanda reprimida de tudo que aconteceu nos últimos 11, 12 meses, vai ser o primeiro a voltar. Queria abrir um parênteses do corporativo. Na hora que ele voltar, ele não vai voltar como ele era antes. Eu conversei nessa semana com algumas agências especializadas, né, em turismo corporativo, para bater um papo, e eles acreditam que esse impacto, isso do que a gente está fazendo agora, reuniões virtuais, encontros, né, que as empresas aprenderam a fazer com eficiência, deve impactar em torno de uns 25%, 30% no que as viagens eram antes. Nossa, um número considerável. Sim. Anderson que entrevistou o Carlos Prado, né, que deixou a Abracorp. Também, e isso já se reflete meio que em uma proporção dos números da Abracorp, né? Claro que impactados pela pandemia, mas a gente já vê uma mudança de nichos ali dentro do que foi divulgado pela Abracorp. Família, lazer, famílias e amigos liderando, né? Esses dois segmentos eles vão liderar ainda por um bom tempo, né? Enquanto a gente não tiver uma vacinação em escala, abertura total, esses dois vão seguir como na liderança aqui absoluta. Eu acho que o segmento família amiga, na verdade, não aumentou, são os outros que caíram. Então, sim, família amiga, tradicionalmente, são uns 10%, mais ou menos, das viagens internacionais. Aumentou para 34%, eu acho, por nocaute do adversário. E não porque aumentaram em si. Realmente, esse aqui é um impacto direto da crise. O que eu acho realmente preocupante é o fato que os outros setores que são super importantes para a nossa indústria, feiras, mais eventos, todos nós temos colegas que são com empresas completamente fechadas, empresas de eventos, e esse movimento parece que ainda não recomeçou, e como falou o Anderson, o mais preocupante ainda é que as pessoas se perguntam se depois da retomada, ainda vai sair com a mesma força do que tinha antes. E para o nosso setor é muito preocupante. Dentro disso, cruzeiros também, né, Perro? Cruzeiros é um segmento que mais de 90% das reservas são feitas via agente de viagem. Segmento que ali não reduziu ao longo desses termômetros, né? Tu sabe, acho que eu já falei outra vez, nos Estados Unidos, 40% das receitas, não dos faturamentos, das receitas de agente de viagem são as dos cruzeiros. É uma atividade que é muito importante, porque é um trabalho difícil, mas que paga super bem, e o cliente realmente precisa, é difícil fazer direto no computador, se você não... Tem muitas comissões, né? Tem comissão de bebidas, comissão de excursão, comissão de seguro. Exatamente. São coisas que agregam o faturamento da agência. E o cliente precisa de muitas informações que ele não sempre acha numa venda online. Exato. É isso mesmo. Bom, a gente já comentou aqui corporativo, feiras e mais, família, amigos, lazer. Feiras e mais, inclusive, a gente tem até uma matéria na edição do Mercado Eventos desta quinzena que fala sobre essa retomada das feiras, né? Muitas apostando no modelo híbrido, seguindo protocolos, mas todas confirmadas no presencial, a maioria para o segundo semestre. Teoria. Até nós temos uma feira de enoturismo que a gente empurrou para outubro agora.
Quase todo mundo. Será possível fazer presencial, provavelmente, como você falou, porque todo mundo está fazendo isso, com algumas coisas online, porque terá provavelmente que misturar o online com o offline. Eu acho que as pessoas estão ávidas por ir pessoalmente, acho que as pessoas não aguentam mais ver eventos pela tela do computador ou do celular. O Festures foi um divisor de águas, né? Eles tomaram protocolos, reduziram bem o número de visitantes e mostraram que, tomando todos os cuidados, tendo uma fiscalização legal em relação aos protocolos, é possível você fazer um evento, né? Acho que foi um grande divisor de águas para incentivar essa retomada. Sim, bom, teve o Festival das Cataratas também, que usou uma tecnologia para saber da densidade, como que estava a movimentação das pessoas, né, a densidade dentro do pavilhão, isso é bacana. Né? Foi bem interessante, né, projeto de Itaipu que eles usaram na feira. Bom, partindo agora aqui para nichos, né, e também uma análise em relação à lotação, destinos com overturismo, quais são as novas tendências que estão aparecendo? Preocupação com saúde, pelo quarto termômetro seguido, aparece na primeira posição aqui com 26%, empatada com destinos próximos, né? Destinos próximos, a gente percebe que continua esse desejo por viajar mais próximo em segurança. Temos hotéis e navios menores, 4%, preocupação por sustentabilidade, que entra aqui pela primeira vez, aparecendo com 4%, destinos menos frequentados, 18%, e preocupação com segurança, 15%. E ali, experiências transformadoras com 7%. Tudo isso, um pouco que a gente conversava um pouquinho antes, né, Perrol, remete a um novo cenário onde o overturismo, acho que ele não vai ser mais uma preocupação, né? A gente estava comentando isso com o Anderson, é certo que na situação atual, que é completamente de underturismo, o overturismo não é tanto, a preocupação vai diminuir. Até de uma certa forma, tem muita gente que são loucos para ficar na Praça da Espanha, em Roma, com um povão em volta. Mas eu acho que essa preocupação desaparece, porque realmente hoje parece que o overturismo é alguma coisa de outros tempos. Pode ser que reapareça se as coisas mudam. Mas eu acho que, de qualquer jeito, as medidas tomadas e o próprio aquele do mercado vai resolver boa parte desse problema, entre aspas, que preocupava muito os agentes de viagem e os viajantes. Acho interessante, ao contrário, de ver que o destinos próximos, como você falou, é uma coisa que realmente está crescendo muito, a gente já falou sobre isso em umas perguntas anteriores, mas isso aqui está confirmado. É uma tendência forte de procurar produtos turísticos que fica a 2-3 horas de carro em volta do lugar onde você vai. O road trip talvez vai ser um produto que vai voltar. Perfeito. Anderson, hotéis e navios menores, a gente achava que seria algo que poderia crescer ao longo desses 5 termômetros e acabaram não crescendo, né? Acabaram estagnados. Tem alguma justificativa para isso? Acho que no caso dos hotéis, as pessoas estão procurando os resorts que são mais amplos, que têm mais serviços, né? E, enfim, acho que o hotel menor passa para as pessoas a questão de ter menos ar livre, menos espaço ali para você praticar o distanciamento. No caso dos navios, eu acho que os navios estão sofrendo, a indústria do cruzeiro está sofrendo muito, porque lá no começo da pandemia a gente teve aquelas decisões erradas tomadas em relação a pessoas ficarem de quarentena dentro dos navios, né? Não sei se vocês se lembram disso. Acho que teve 2 ou 3 casos. E essas imagens rodaram o mundo e foram decisões erradas que acabaram fazendo com que todo mundo, né? Com que a maioria das pessoas que estivessem lá dentro acabassem sendo contaminadas. E essa imagem ficou na cabeça das pessoas. As pessoas desenvolveram esse receio, né, de estar nos navios. Embora tenha tido uma retomada na Europa, a MSC fez aí com protocolos bem rigorosos, com testagem de todo mundo e com resultados bons de não ter ninguém infectado após os roteiros.
acho que mesmo assim tem esse paradigma para quebrar aí na cabeça das pessoas. Eu acho que tem muito a ver com a imagem, né? Não com a prática em si, porque a gente viu que deu certo, né, com a MSC lá na Europa, mas ficou esse estigma na cabeça das pessoas. Perfeito. Bom, passando para o nosso, fechando aqui em tendências, né? Como está aqui embaixo, proximidade consolida, saúde segue na liderança consolidada, e como o Perrol falou, aquela questão do overturismo, aquelas fotos de Barcelona e Veneza cheias de turistas, parece hoje um tempo muito distante. Né? Temáticas. Esse de temáticas é legal porque, eu acho que, se eu não me engano, acho que o Perrol pode me corrigir, os agentes podem responder mais de um, né? E isso acaba gerando um leque aqui para trabalhar. O bem-estar segue em primeiro, com 25%. Eu não vou falar todos os percentuais, eu vou destacar aqui os primeiros, né? O bem-estar com 25%, o ecoturismo com 15%, a gastronomia com 14%, a aventura, 10%. A aventura também entra ali muito do ecoturismo, né? Eles meio que se unem em alguns pontos. E a gente tem aqui também, com 9%, luxo e cultura. Luxo parece aqui que deu uma caída, vou até verificar. Luxo caiu. Luxo, né, Perrol? Não. Luxo aumentou 2 pontos percentuais. Tem duas coisas que subiram bastante de uma pesquisa para outra. É a gastronomia. Uhum. É verdade que, não sei se foi com a pandemia, que todo mundo virou fazendo aula de cozinha. Quer dizer, o interesse pela cozinha está ficando cada vez maior. Então, isso aqui realmente está se traduzindo. O luxo, eu acho, aumentou também em relação à última vez. Eu peguei aqui, aumentou luxo, gastronomia e ecoturismo, foram os que tiveram um aumento. O luxo aumentou, eu acho que talvez porque as pessoas que têm mais poder aquisitivo estão mais prontas para viajar, não aguentam mais, e muitas deles não tiveram problema econômico, então não estão menos cautelosos a programar a viagem agora. Mas eu acho que realmente o luxo está se destacando bem nessa pesquisa. Né? Porque a gente tem também alguns destinos de luxo. Aumentou quase 40%. A gente tem alguns destinos de luxo abertos, né? A Tailândia está aceitando pessoas vacinadas, a gente tem Maldivas aberta brasileiro. Caribe, isso influencia muito também no aumento desse segmento, né? Saint-Barth funcionou, estava cheio de brasileiros no final do ano. Exato. Saint-Martin. Anderson, dentro da questão da saúde, que a gente já comentou num slide anterior, a gente percebe aqui ecoturismo e turismo de aventura e turismo de bem-estar, eles ocupam as primeiras posições em todos os termômetros aqui do MA com a KPA Amazon. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente já falou da questão do ar livre, né? De céu aberto, das pessoas se sentirem mais seguras, né, nesse tipo de ambiente do que em ambientes fechados, né, como museus, até centro de convenções, enfim, na questão das viagens de negócios e eventos. Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, das pessoas se sentirem mais seguras nesse tipo de lugar. Perfeito. E ali dentro dos outros segmentos que a gente tem, o enoturismo, o shopping, os negócios, a variação foi muito pequena aqui. Acho que segue mais ou menos dentro as perspectivas as mesmas dos últimos termômetros. Bom, eu quero passar aqui para o próximo slide. O próximo slide, ele assim como os primeiros, ele meio faz um resumo desse termômetro, né? Como você antecipa o faturamento da sua empresa nos 3 próximos meses em relação ao ano passado. 39% destacam que terão um faturamento um pouco acima, 26% muito abaixo, 15% um pouco abaixo, 14% igual e 6% o muito acima. Perrol, a gente teve algumas variações importantes aqui em relação ao último termômetro, né? As pessoas que acham que vão ter um faturamento igual cresceram, as pessoas que acham que vão ter um faturamento muito acima passaram de 16% no último termômetro para 6%. O que dá para falar que reflete esse resultado aqui em relação ao faturamento? Bom,
a boa notícia, tem uma boa e uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que você tem realmente 45% das pessoas que pensam que o ano 2021 vai ser melhor que 2020. Poderia ser positivo, se fosse um ano normal. Agora, 41% pensa que vai ser pior. E se você pensa que o ano passado a queda de faturamento das agências tem sido em volta de 70%, quer dizer, você achar que 41% pensa que vai ser pior, eu acho que esse por mim, é talvez um dos casos mais preocupantes. E como depois de um ano que foi o maior desastre da história do turismo, nos últimos, acho que até a Segunda Guerra, você ainda tem 41% das pessoas que já pensam que vai ser pior. Então, Anderson, o que tu acha? Tá bem dividido, né, Anderson? 41 para o pior, 45 para o melhor. Eu acho que tem o outro lado também, né? 39% achando que vai ser um pouco acima, é uma porcentagem importante. Sim. Mas a gente tem que ressaltar também, tem que ponderar que a base do ano passado é muito pequena, né? Isso a gente está comparando em relação ao ano passado. 2020 foi, como o Perrol acabou de falar, foi um desastre, né? Ou seja, a gente tem aí praticamente 40% das pessoas achando que vai ser um pouco acima, mas é um pouco acima de uma base muito pequena, né? Eu concordo com o Perrol que é preocupante, sim, esse slide, e especialmente por saber que são das agências que estão ali em contato com o cliente, conversando com o cliente, vendendo ou tendo consultas. Então isso é uma coisa para a gente se preocupar aí e ver como vai ser nas próximas, né, dependendo de como tivesse a curva, né, da pandemia, que por enquanto está subindo, e da velocidade da vacinação. Né? O faturamento é sempre... Para completar alguma coisa, o que me faz pensar esse quadro é que a recuperação do mercado, com certeza vai ser no com certeza. A priori deve ser no segundo semestre. Agora, a recuperação, a retomada das agências, as agências vão poder começar realmente a recontratar todo mundo, os donos começar a ter um pouco de cash flow que é tirado da empresa, vai ser provavelmente mais no ano que vem. Perfeito. Vamos agora para o nosso último slide, né? A gente está com o tempo um pouco ultrapassando, mas também muito conteúdo para abordar nessa pesquisa. A sua empresa está operando? A gente tem 72% dos entrevistados respondendo que ela está operando em home office, 25% operando normalmente e 3% dizendo que ainda está fechada. Nesse ponto aqui, a gente tem uma consolidação do home office, né? Passou de 68% em dezembro para 72% agora, uma queda no número de agências que estão operando normalmente, de 30% para 25%, e um aumento também no número de agências fechadas, né? Como está aqui abaixo, um recuo de 6 pontos percentuais nessa volta à normalidade. Anderson, o home office está consolidado, né? Ele veio para ficar, até um modelo que já é adotado nos Estados Unidos. Acho que pode ser que mude alguma coisa, mas acho que esse modelo está consolidado agora com a pandemia. Sim, eu ia dizer exatamente isso. Não é um dado especialmente ruim, porque a agência pode, inclusive tem exemplos em vários países do mundo, como você falou, Estados Unidos é o principal deles, de ter poucas agências com porta aberta, né, operando. A maioria são consultores de viagens que fazem que trabalham de suas casas, né, visitam os clientes ou conversam por telefone, enfim. E essa era uma tendência que a gente já via vindo lentamente lá atrás, a gente esperava que isso fosse acontecer, mas de uma forma muito, muito, muito mais lenta do que está acontecendo agora. Eu não acho que esse é um dado que preocupa, mas é uma mudança esperada do mercado que está sendo antecipada. Tá desligado seu microfone, Igor. Perdão, quase passei
ileso essa transmissão, sem microfone, mas... Ferrol, a queda nesse número de agências operando normalmente, essa sim é um número que preocupa, né? Não, o número que preocupa, mas eu acho também que a crise está acelerando fenômenos que já estavam a caminho, sabe? Então, o fato, por exemplo, como falou o Anderson, do número que os americanos chamam de home agent está crescendo, é um fenômeno super importante nos Estados Unidos. Então, é um número que traduz mais, eu acho, a adaptação do mercado do que junto com os problemas da pandemia. Mas não é só um problema da pandemia, é uma evolução do mercado que vai ter cada vez mais pessoas trabalhando em casa, ou sozinhas, ou ligado com uma outra agência. Mas é um fenômeno global, eu acho que claro, ele preocupa porque nós estamos no meio da pandemia, mas também ele mostra que o mercado tem capacidade para evoluir e para achar soluções novas também. Se adaptar, né? Somos um setor criativo. E aqui o último ponto, o número de agências fechadas subindo 1 ponto percentual. Não dá para a gente avaliar se agências que fecharam em definitivo ou se elas optaram por manter o negócio fechado enquanto não tem uma retomada, mas a gente tem alguns importantes sinais do mercado, né? A gente tem operadoras que anunciaram o fim das atividades, isso meio que reflete amplificando a escala para as agências também, né? Eu tenho, assim, participo de alguns grupos, tem agentes de viagens, a gente conversa de vez em quando com alguns, para entender, né, a temperatura do mercado, o que está acontecendo. Eu percebi que tem alguns agentes que tinham outros negócios e resolveram, entre aspas, pausar a agência. Eu não vou fechar, não vou acabar com esse CNPJ, ela vai ficar aqui, e eu vou me dedicar, por enquanto, a outra coisa, e daqui a pouco, quando o mercado voltar, eu vou retomar a agência. Eu escutei pelo menos uns 2, 3 casos de agentes de viagens que estão agindo dessa forma. A gente tem dentro disso que a gente falou, não aborda home office ou operação normal, mas a gente percebe um movimento de mercado, um estímulo cada vez maior à cobrança pela consultoria, né? Acho que uma das principais mudanças no modelo brasileiro de agência de viagem vai ser esse, né? Cobrar pela consultoria, não pela venda, né? Porque a venda é uma commodity, acaba sendo isso. Acho que essa é uma mudança que vai se consolidar no mercado, porque as agências vão ter que se tornar mais sustentáveis, né? Queria que vocês dois comentassem isso, começando pelo Ferrol. Sim, eu acho que o mundo do turismo depois da crise vai ser diferente. Já tem algumas tendências fortes que estão aparecendo. Alguns já existiam antes, e a crise acelerou, e outras são novas. Essa tendência realmente para cobrar o serviço do agente, igual a um advogado, o agente imobiliário, é uma tendência que já existia, que com certeza a crise vai acelerar, eu concordo. Né? Eu acho que vai ser isso. O mundo do turismo, depois da crise, não vai ser o mesmo que antes. Acho que ninguém pode pensar que ele vai voltar para os seus daqui a 6 meses e vai encontrar tudo igual, vai ser só recomeçar. Não. Vamos ter que ser criativos. A gente mostrou que já tem algumas coisas que estão se definindo, mas vai ser a verdade tanto em termos de produto, que de destino, que de tipo de atividade e que da maneira de trabalhar do agente de viagem. Vai ser diferente, sim. Perfeito. Passando aqui para nossas projeções, né, algo que resume um pouco do que o Anderson e o Ferrol falaram aqui, a retomada é recuada, né, a gente, incluindo essa opção de 2022, muita gente acabou migrando para ela. Outro ponto importante é que a preocupação com o bem-estar e segurança e a proximidade do destino também se consolidam dentro das tendências, e o overtourism vai sumindo, né? É o que a gente comentou aqui, que parece coisa de outros tempos. Fechamento das fronteiras, a gente percebe até uma a instabilidade do câmbio também influenciando nisso, um aumento no Nordeste, principalmente Bahia e Ceará, como o Ferrol falou, e também destinos que estão saindo bem próximos dos grandes centros, né? Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, acho que dá para incluir o Rio de Janeiro aqui também. A procura pelo internacional, como a gente comentou no slide, se concentrando em destinos abertos, México aqui com Cancún, Egito, Maldivas,
as ilhas do Caribe, e também aqui uma queda na Europa, né, com Portugal e França, em virtude dessa retomada das restrições nos destinos europeus. E as previsões para 2021 um pouco mais pessimistas, 40, como a gente comentou no faturamento, 41% esperando um faturamento mais baixo e 45% esperando um faturamento mais alto. Encerrando mais alto aqui... igual, né? E o igual com 14%, né? Encerrando aqui, vamos pela ordem alfabética. Anderson, o que dá para resumir dessa quinta edição do termômetro? Eu acho que o que tem na cabeça do agente de viagens hoje é uma incerteza muito grande, infelizmente, né? A gente volta lá para o comecinho da crise, em que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, acrescentando aí a experiência que a gente viu da crise prolongada, né? Muito mais prolongada do que a gente imaginava. Então, isso causa um pessimismo muito grande do mercado, dos agentes de viagens, embora a gente já tenha aí uma porta de saída, né? Uma esperança, as campanhas de vacinação, Israel mostrando que a vacina realmente vai ser eficaz, vai funcionar, e os outros países acelerando, e a gente esperando que o Brasil comece a escalar também no número de pessoas vacinadas para a gente poder voltar a caminhar, né? A gente tem informações aí que esse mês de março deve ser crucial, as coisas que vão acontecer nesse mês de março vão ser crucial para a velocidade que a gente vai conseguir sair dessa crise ou não, por conta da quantidade de vacinas previstas para chegar, e segue realmente essa incerteza, infelizmente, do que vai acontecer nos próximos meses. Acho que daqui 2, 3 meses, quando a gente voltar aqui para apresentar a 6ª edição da pesquisa, eu espero que a gente já tenha dados mais concretos e mais otimistas para mostrar para todo mundo. Bom. Alô? Alô? Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Ferral, pode falar, vamos lá. Não, o que eu acho é que, mesmo se realmente essa pesquisa mostra um pessimismo grande, eu acho que a gente deve dizer para a gente de não desanimar. De qualquer jeito, a gente sabe que o turismo vai ser mais rápido, um pouco mais rápido, um pouco mais demorado, mas ele vai voltar. Aquela previsão da OMT dos 2 bilhões de viajantes em 2030 vai se realizar. Porque hoje em dia faz parte da cultura das pessoas, quer dizer, a viagem é algo indispensável à felicidade de cada um. Então, vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá. Então, os agentes de viagem não devem se desanimar. Eu acho que hoje que a gente tem, infelizmente, menos trabalho nas agências, é um momento perfeito para pensar um pouco como que vamos evoluir para ficar pronto na retomada. Pensando das coisas que a gente falou e pensando também naquela ideia, a retomada não vai ser no mesmo mundo que a gente conheceu antes. Vamos ter que oferecer destinos diferentes, de forma diferente, trabalhando de forma diferente com nossos funcionários. Então, a gente tem que se preparar para isso. Sem desânimo, sabendo que é difícil, porque a gente vai ficar ainda, por lo menos, vários meses, até talvez um ano, com receitas muito abaixo do que a gente estava acostumado antes, mas o mercado vai estar lá. E temos que ver qual vai ser a posição do agente de viagem, o que ele vai vender, como que ele vai vender nessa nova fase da vida do nosso ramo, que é um ramo maravilhoso. Perfeito. Bom, quero agradecer ao Anderson, agradecer ao Perrol, e também falar sobre a expectativa para o nosso próximo termômetro, né? Nesses próximos 3 meses, a gente tem muita coisa para acontecer, vacinação em escala, como os destinos vão se comportar, e tudo isso vai ser traduzido no nosso próximo termômetro, né? Esperamos que num cenário mais otimista. Bom, obrigado a você que nos acompanhou aqui no Click Meeting, para você que nos acompanhou no YouTube, e essa transmissão ela vai ficar disponível no site do Mercado Eventos para quem quiser acompanhar e pegar algum ponto que tenha perdido. A gente fica por aqui e até o próximo termômetro daqui 3 meses. A bientôt.